Eu queria lhe convidar, meu amado e minha amada, a abrirem comigo, por gentileza, em Ageu capítulo 2, do versículo 10 ao 19. Ageu capítulo 2, de 10 a 19. Nós temos aqui no telão, mas é importante também que você saiba onde está aí na sua Bíblia. É o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Então nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias, porque senão a gente só se acostuma aqui do telão e perde a familiaridade na Bíblia, no livro, tá bom? Antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Mas você pode ler aqui comigo no telão, Ageu capítulo 2, de 10 a 19. Queria que você lesse comigo essa passagem bíblica que diz assim: ao 24º dia do mês nono, vamos juntos? No segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Seguinte: se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, e em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Vamos repetir essa última frase. Desde este dia vos abençoarei. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre ofertas impuras. O que o Espírito de Deus está falando através do profeta Ageu é que a nação de Israel havia chegado a um estilo de vida, de tal maneira que tudo aquilo que a nação queria fazer, ainda que essas coisas fossem boas, mas todas as coisas que saíam, todas as obras das mãos, inclusive as questões religiosas, as questões profissionais, as questões relacionadas ao campo, ao plantar, ao colher, todas as obras das mãos estavam contaminadas, eram ofertas impuras. E o objetivo dessa noite é entender por que as ofertas haviam sido contaminadas, e qual o caminho para que então haja cura das mãos e haja cura das obras. Porque na verdade em Cristo Jesus, quando nos voltamos para Jesus, há um resgate dessas obras. Quando nos voltamos para Deus de todo o nosso coração, há uma purificação. E quando há uma purificação espiritual, então o resultado da nossa vida, seja ela em qual área for, profissional, familiar, relacionamentos, vida social, tudo, havendo passado pelo fogo da purificação de Deus, o resultado das nossas mãos é abençoado.
Nesse momento a nação, tudo que fazia não era agradável para Deus. Puxa, mas havia coisas boas, boas obras, havia ajuda ao outro, àquele que necessitava. Sim, todas essas coisas podiam ser boas, mas espiritualmente falando, o fluxo havia sido contaminado. É como se fosse uma fonte boa, mas no meio do caminho alguém joga veneno. E então chega lá do outro lado, a água não é boa. O que houve? Como purificar o nosso coração? O que havia de errado com a nação de Israel? Quando a gente olha para o contexto, volta um pouquinho, o primeiro capítulo de Ageu, nós vamos encontrar as causas dessa contaminação do coração, das mãos e das obras. Ageu capítulo 1, versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, semeastes muito e recolhestes pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Explicando o contexto da nação de Israel, nesse momento, é que esse povo havia voltado do cativeiro. Eles tinham passado um longo tempo no cativeiro, 70 anos no cativeiro babilônico. Mas esse povo havia voltado para a sua terra. E a primeira ordem do Senhor foi a seguinte: chegando na vossa terra, reconstruam o templo que fora destruído. E então, restabelecendo o lugar de culto, vocês vão restabelecer a vida de oração. Restabelecendo a vida de oração, vocês terão um lugar onde a palavra será ensinada. E restabelecendo o lugar onde a palavra é ensinada, cada chefe de família, cada esposa, cada filho, cada jovem, cada criança, há de receber a palavra, há de amar a palavra, há de fazer as intercessões, os sacrifícios, e o nome do Senhor há de voltar ao seu devido lugar, e então haverá luz, e haverá bênção, e haverá direção para toda a casa de Israel. Mas o que aconteceu? Quando eles voltaram, lançaram os fundamentos da casa, do templo, mas a perseguição veio, o desânimo veio, e aí cada um foi se desconectando de Deus, e começando a achar que não era tão importante o templo. Amados, o que quero dizer aqui não tem a ver com pedra, não tem a ver com construção, não tem a ver com edifício, mas tem a ver com a mensagem que o povo estava dizendo quando se negou a levantar o templo. Quantos anos se passaram depois do fundamento lançado e não concluído? 16 anos de obra parada. 16 anos de templo em ruínas, já estando o povo na terra de volta, no lugar de origem. Mas 16 anos se passaram, e então eles foram se desconectando de Deus, e foram valorizando suas coisas. Cada um foi valorizando a sua casa, cada um foi valorizando a sua profissão, a sua vida pessoal, cada um foi se desconectando de Deus, a casa de Deus em ruínas. E repito, a ênfase não está numa obra, num edifício, mas na mensagem que o povo estava dando. Qual mensagem? Não me importo com as coisas de Deus, eu não me importo com a espiritualidade, eu não me importo com o altar, eu não me importo com as orações, eu não me importo com o culto, eu não me importo em ensinar para os meus filhos o caminho que eles devem andar. E então a nação foi se desconectando de Deus, foi achando caretice as coisas de Deus, foi achando chatas as coisas religiosas, foi se envergonhando e foi supervalorizando as suas próprias coisas. E os anos vão se passando, e quanto mais tempo se passa, mais a gente aprofunda as raízes da indiferença. Quanto mais o tempo se passa, mais a gente aprofunda as raízes do distanciamento. Quanto mais o tempo se passa, mais a gente aprofunda as raízes da separação, do bloqueio, da barreira, das paredes que vão afastando o povo da espiritualidade.
Como consequência disso, já não ouço mais a Deus, já não oro mais, já não me importo com a palavra. Deus passa a ser alguém que ocupa um determinado dia da minha vida, mas não a minha vida como um todo. Deus é o Deus, talvez de um lugar da semana, de um dia da semana, mas eu não o levo para as minhas decisões. E assim vai o povo, quando não valoriza a oração, nem a palavra, nem o lugar do quebrantamento, nem os sacrifícios, nem a entrega de vida, vai se desconectando da palavra. E o que vai acontecendo? De repente a gente começa a viver do jeito que a gente quer viver. A gente já não se importa mais com as nossas decisões, porque na nossa mente, tudo que a gente decidir está bom. A gente namora com quem a gente quer namorar, a gente casa com quem a gente quer casar, a gente negocia, compra, vende, a gente passa a ser dirigente da nossa própria vida, porque na verdade, no nosso próprio conceito, na nossa própria visão, tudo que a gente faz é bom, porque no nosso conceito nós somos bons. Mas o que esse povo foi vendo? Na medida em que vai se distanciando da lei, da palavra, da direção, cada um vai construindo a sua própria engrenagem, achando que a vida vai funcionar perfeitamente. Aí de repente descobre: casei fora da vontade de Deus, negociei fora do que Deus queria, trilhei um caminho que agora, comparando com a Bíblia, não era o caminho que Deus tinha originalmente para a minha vida, mas porque tomei essas decisões. Simples. Porque eu não estabeleci o templo de Deus na minha vida. Não estou falando de Jerusalém, não estou falando do templo de Salomão em ruínas, eu estou falando de uma espiritualidade em ruínas. Eu estou falando de uma desconexão de Deus e de um estabelecimento do nosso eu, do nosso querer, da nossa vontade. Nós ditamos nossas leis, nós achamos que está tudo certo, está tudo bom. Mas lá na frente a gente vai perceber: gente, se eu tivesse orado mais, eu não tinha entrado por essa porta. Se eu tivesse me contido um pouco mais naquele impulso, naquela gana, naquele desejo por alguém ou por alguma coisa, eu teria sido mais humilde, eu teria esperado mais, eu teria ouvido mais, eu teria entrado por um caminho melhor. Mas onde se encontra agora esse povo? Vê-se um povo que está fazendo muito, mas onde ele põe a mão, não prospera. Por quê? Houve um distanciamento, de tal maneira que até as coisas boas que procura fazer, não trazem alegria, não trazem sustento, não trazem pão completo. Comemos, mas não nos fartamos, dormimos, mas não descansamos. É exatamente isso que Deus está observando na vida de um povo que precisa urgentemente se reencontrar com Deus. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. Essa mensagem é para todos nós. Amém? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, num dos seus discursos, diz o seguinte: que os burocratas não são os que podem determinar o caminho da nação, mas sim as famílias e as igrejas. Deixem os pastores pregarem, deixem a palavra de Deus ser aberta de novo nas escolas, façam oração antes dos jogos, vejam o que está na Constituição, que se deve adorar não as autoridades, mas sim a Deus. Foram palavras do presidente, querendo dizer o seguinte: nação, olha, vocês se distanciaram, nós nos distanciamos, nós passamos a sentir vergonha de orar em sala de aula, nós começamos a ficar com vergonha de dizer que somos crentes em Jesus, ficamos com vergonha de levar a Bíblia para os lugares, começamos a achar caretice, começamos a achar que essas coisas não são populares, e fomos nos distanciando. Precisamos voltar. De repente não oramos mais pelas refeições.
Temos um prato lindo diante de nós e não paramos para reconhecer, isso veio da mão de Deus. A espiritualidade tem sido roubada dos lares, tem sido roubada das escolas, não se abre mais a Bíblia, não se lê mais e não se ora mais. E nós achamos que está tudo bem, e que está tudo certo, e que no final vai tudo funcionar, e que vai ser as mil maravilhas. E é por isso, queridos, que nessa desconexão de Deus, o Senhor agora fala aos sacerdotes, pergunta aos sacerdotes. Uma coisa santa, quando toca algo comum, santifica esse algo comum? E a resposta dos sacerdotes foi: não. A santidade não se transfere. A santidade é pessoal e a santidade é individual. Diga para o seu vizinho: santidade não se transfere. Santidade não se transfere. Então cada um viva o melhor que você pode viver. Viva o melhor que você pode viver. Pergunte aos sacerdotes: algo santo, ao tocar em algo normal, comum, santifica o algo comum? Não. Santidade não se transfere. Mas algo imundo, que ficou imundo porque tocou em cadáver, ao tocar em alguma coisa comum, torna imundo esse algo comum? E a resposta sacerdotal: sim. Que a santidade não se transfere, mas o que é impuro se transfere. E foi exatamente nesse momento que a gente pôde compreender por que Deus disse ao povo: olha, vocês nação de Israel, todos vocês, tudo que vocês fazem não dá certo. Tudo onde vocês tocam se torna impuro. Por quê? Porque a santidade não se transfere, mas a impureza se transfere. E esse povo, desconectado de Deus, esse povo egoísta, que vai colocando Deus numa caixinha, ou num compartimento, mas não traz esse Deus para a vida, não traz esse Deus para os negócios, não traz esse Deus para o comprometimento da palavra, não traz esse Deus para os relacionamentos conjugais, não traz esse Deus para a relação pais e filhos. Então essa ausência de Deus no todo da vida torna o teu coração impuro. E na hora que o coração se torna impuro, a impureza se transfere. E é exatamente nessa hora em que nós vemos corações impuros tentando acertar na vida, corações impuros tentando que as coisas deem certo, que família dê certo, que trabalho dê certo, que finanças deem certo. Corações impuros tocando em coisas lícitas, mas não conseguindo fazer com que estas coisas se tornem boas, porque há algo errado na fonte. Então é um chamado de Deus para mim, e é um chamado de Deus para você, meu amado, porque estamos aqui para pregar não sobre obras impuras, estamos aqui falando a um povo que conhece a Jesus, a um povo que deve amar a reconstrução do templo na sua vida. Porque no dia, então, que esse povo se volta para Deus, ao perceber, olha, considere os seus caminhos, verifique onde você pôs a mão e não funcionou, onde você caminhou, verifique, reconsidere. Veja o que aconteceu na natureza, veja o que aconteceu na lavoura, no campo. Você foi para colher 20 medidas e só tinham 10. Você entrou no celeiro procurando uma reserva, numa expectativa, e tinha muito menos do que você esperava encontrar. Reconsidere. Veja os seus caminhos. Será que porventura não possamos chegar à conclusão a que o povo chegou? Reconsidere. Veja. Que observação eu devo fazer? Como é que está a minha espiritualidade? Será que a minha espiritualidade pode ser
chamada como um templo em ruínas, enquanto eu acho que na minha vida tudo está bem, tudo está fluindo, mas a espiritualidade está em ruínas. O altar está quebrado. Penso em Deus num dia da semana quando vou ao culto, mas não o levo comigo para a minha vida, para os meus pensamentos, para o meu coração, para o meu relacionamento primeiro. Não me apaixono por Deus, não sinto falta dEle. Deus está querendo que a gente reconsidere nessa noite. Pergunte para o seu vizinho, como é que está o seu templo? Como é que está o templo? Como está a nossa vida? Eu sei que alguns não gostam desse momento de perguntar para o vizinho, eu sei. Fica tranquilo, tudo bem, não tem problema. Não é toda hora que eu gosto também. Então fique em paz. É só para que você possa ter a oportunidade de pensar de novo e ouvir de novo, pelo menos alguém falando para você. Mas amados, há algo interessante que acontece aqui, e para subir, vocês sabem que a gente tem que descer. Então para subir, para a gente chegar nesse final da passagem bíblica que diz, olha, a partir desse dia eu vos abençoarei, é muito importante que a gente não se iluda. Porque às vezes a gente prega, ou a gente ouve as pessoas pregando sobre um evangelho assim muito fácil, e muito sem choro, muito sem quebrantamento, muito sem reflexão. É como se as coisas fossem funcionar automaticamente, e eu não creio assim. Não há subida que primeiro você não tenha que descer numa profunda consciência de erros, de coração, de interior, de choro. Não dá para a gente subir se primeiro a gente não descer profundamente. Por isso que o Senhor nos chama a reflexão. Ele nos faz esse convite. E nesse convite ele diz o seguinte, atentem bem. Porque a partir desse dia, e o encontro com Deus tem dia, tem hora, tem um momento especial. Eu me converti, vocês sabem, com 13 anos, mas por 2 anos eu fiquei com tanta dúvida da minha salvação. Eu não sei se eu estou salvo, eu não sei se Deus me perdoou, e aquela dúvida me atormentava. Eu ia para os cultos, voltava para casa, será que Deus me perdoou? Será que eu sou salvo? Se eu morrer eu vou para o céu? Dos 13 aos 15, até que com 15 anos, eu ouvi uma pregação e eu decidi crer no invisível. Criei na palavra de Deus e eu coloquei na parte branca da última página branca da minha Bíblia. Infelizmente eu perdi essa Bíblia e eu escrevi assim, não há mais dúvida. E eu coloquei o dia, o mês e o ano, para toda vez olhar para aquela mensagem e dizer, não há mais dúvida, não tenho mais dúvida de que sou salvo, de que Cristo me perdoou, não há mais dúvida. Mas eu escrevi aquela data para ser um memorial. E não há livro na Bíblia, talvez, que tenha o registro da data tão clara como no livro de Ageu. Olha, tal dia, tal mês, no império tal, marca isso na sua vida, porque a partir desse momento, eu te abençoarei. Que momento em que Deus nos abençoa? Quando você marca o dia, a hora em que você toma uma decisão na sua vida. Nunca mais negligenciarei o altar de Deus na minha vida. Nunca mais deixarei o templo de Deus na minha vida em ruínas. Nunca mais negligenciarei a minha relação com Deus. Nunca mais, não quer dizer que nunca mais você vai pecar. Porque somos carne, e se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós, mas nunca mais negligenciarei o altar de Deus na minha vida,
E se ele esteve em ruínas, se eu o negligenciei, se eu encarei a vida cristã apenas como um dia de culto, e não levei Deus para as minhas decisões, nem para a minha família, nem para os meus relacionamentos, nunca mais farei isso na minha vida. E isso deve ter um dia, um mês, um ano, um lugar onde você marca, porque aquilo será um marco na sua vida. E o Senhor disse: atente bem, porque a partir deste momento em que você toma essa decisão de restaurar o altar de Deus na sua vida, Deus te abençoará. A sua vida não será mais uma incoerência. Os lugares onde você põe a mão não serão mais lugares de transferência de impureza, mas serão lugares abençoados, porque em Cristo Jesus todas as coisas se farão novas na sua vida, porque em Cristo Jesus haverá um resgate, e você não fará isso para prosperar. Entenda bem, nunca essa pregação será para que você possa então prosperar na vida financeira, ou prosperar em qualquer outra área da sua vida. A prosperidade nestas áreas será apenas uma consequência de um coração que se purificou em Deus, cuja motivação não foi a prosperidade, mas foi agradar a Deus. E então, como consequência, Deus abre portas em outras áreas. Mas não que tenha sido a causa pela qual você buscou a Deus. Mas Ele ordenou ao povo: marque o dia, marque o mês. E entenda que quando há uma conversão genuína no seu coração, e você toma isso como um marco, a partir deste dia, a sua história será outra. Mas veja, queridos, que Ele também diz que a partir deste dia, Ele te abençoará. Mas é possível que nesse dia da sua conversão, você vá para o celeiro e ainda não encontre trigo. Você vá para a videira e ainda não encontre frutos. Vá para a romanceira e ainda não tenha fruto. Vá para a figueira e ainda não tem fruto. Peraí, mas Deus disse que a partir daquele dia Ele me abençoará. Como a partir deste dia eu entro no celeiro e está vazio? Porque o celeiro vazio de hoje ainda é reflexo do meu ontem. Porque a videira sem fruto, do dia em que Deus começa a me abençoar, ainda é reflexo de anos de semeadura que eu fiz indevidas. Isso quer dizer o seguinte, meu amado, que aquele dia vai ser um marco na sua vida, mas Deus vai te abençoar, antes de abençoar com o fruto da videira, da romanceira, e da figueira, e do trigo no celeiro, Ele vai te abençoar com a bênção da paciência, para lidar com os frutos antigos. Ele vai te abençoar com a bênção da perseverança, para você não se desanimar, porque aquilo que você gerou, você precisa assumir. Porque aquilo que às vezes bate a nossa porta hoje, que é fruto de uma decisão errada que eu tomei há 10 anos, não se anula tão somente pelo fato de eu ter me convertido hoje. E é isso que muitas pessoas não entendem. Elas não compreendem. Pastor, como pastor lido com muitas pessoas, e as pessoas chegam dizendo: pastor, estou desanimado, porque eu me converti, a minha conversão foi genuína. O senhor sabe que a minha conversão foi genuína. Eu creio que a sua conversão foi genuína, sim. Mas meu amado, ou minha amada, as dívidas que você obteve ou gerou no tempo da sua ignorância, e que batem à sua porta hoje, a sua conversão não resolve, a sua conversão não remove, mas há uma palavra de esperança,
E a palavra de esperança é o seguinte: a partir do dia em que você se converte, a bênção de Deus estará na tua casa, ainda que essa bênção seja perseverança, para que você honestamente, responsavelmente, possa lidar com os frutos de uma semeadura de um tempo ruim na sua vida. Talvez hoje possa ser um marco na sua vida, de uma conversão genuína. E você volta para casa feliz da vida por essa conversão, mas quando chega em casa, você tem que lidar com o celeiro vazio de um filho magoado com você. A tua conversão do culto não muda o coração do filho lá. Mas Deus te dará a bênção necessária, sabedoria, sensibilidade, graça e entendimento, para que agora as tuas semeaduras sejam outras. Porque a mágoa que você vai encontrar dentro de casa é resultado de sementes de violência, de indiferença, de afastamento de Deus, de egoísmo. Tantas coisas que a conversão não resolve. Tantas coisas que são reflexo de um passado mal vivido, mal discernido, mal construído. E é disso que a Gê está dizendo. Escreve esse dia, escreve esta hora, porque a partir deste momento eu te abençoarei. E então você nesse dia escreve: Senhor, obrigado, porque a partir de hoje a minha história muda. Mas dá-me então no bojo dessa bênção que me concedes hoje, a paciência, para lidar talvez com um filho que nasceu fora do casamento, mas é filho. E você vai cuidar dele por toda a sua vida. E vai amá-lo. Dá-me graça para eu pagar todas as minhas dívidas e fazer diferente a partir de hoje. Amém. A bênção do Senhor a partir deste dia será sobre a sua vida. E como parte dessa bênção, Ele dará graça, paciência, perseverança, para que você honestamente e fielmente possa honrar o seu fio de bigode, honrar a sua assinatura de há 20 anos atrás, é a minha assinatura, então eu vou honrar. É a minha palavra empenhada, foi tempo de ignorância, não importa, está aqui a minha assinatura, está aqui a minha palavra, está aqui o meu compromisso. Então eu sei que a partir da minha conversão Deus me abençoará. E me abençoará de tal maneira que eu possa lidar com o ônus de uma vida que vivi sem os valores de Deus. A lidar com o ônus de uma vida vivida com um templo em ruínas, enquanto me devotei a algo que achei que era mais importante. Mas, Senhor, obrigado por Tua graça. Porque como ouvimos na semana passada, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o último versículo: certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. É disso que o Senhor está nos ensinando. É disso que Ele está falando. E simplesmente para concluir, ficar no coração com essa promessa: olha, tudo bem que você ainda, veja o que diz o versículo 19, para encerrar: ainda há semente no celeiro? A resposta é não, não há semente no celeiro. A videira, a figueira, a romanceira e a oliveira ainda não dão seus frutos? E a resposta é sim, ainda não dão seus frutos. Mas de hoje em diante, eu vos abençoarei. De hoje em diante, eu vos abençoarei. Qual é a boa nova de esperança? Não importa o seu passado. Não importa o seu passado. O que importa
é que nesse exato momento, quando você se volta para o Senhor, com o objetivo de reconstruir o que está em ruínas, desse dia e dessa hora em diante, o Senhor te abençoa. E é possível que em 1 ano, ou em 4 anos, você veja o que não aconteceu em 16 anos. Por 16 anos, templo em ruínas. Mas quando Ageu e Zacarias se levantaram como profetas de Deus para dizer: olha, voltem para as coisas de Deus. Então Zorobabel ouviu a palavra, Josué sacerdote ouviu a palavra, o povo ouviu a palavra, e o que em 16 anos eles não fizeram, em 4 anos fizeram, de tal maneira que em 20 anos, ao todo, o templo foi reconstruído. Se na sua vida serão 4 anos, 3, 2, um pouco mais ou um pouco menos, não importa. O que importa é que há um potencial multiplicador em nossa vida, de avanço, de crescimento, de progresso, quando nós estamos nas mãos de Deus. A nossa vida pode ter sido um atraso de 16 anos, de 20 anos, de 50 anos. Mas Deus pode fazer num dia o que não conseguimos num ano. Deus pode fazer em 4 anos o que não conseguimos em 16. O tempo eu não sei como será na minha vida ou na sua vida, mas eu sei que há um potencial multiplicador, há um potencial de graça, há um potencial de multiplicação, de força, de energia, de sabedoria. Uma palavra que Ele me dá, uma ideia que Ele me dá e que Ele implanta no meu coração, pode representar 50 anos de uma vida mal vivida. Deus pode fazer isso. Para Ele é fácil fazer isso. Eu vos abençoarei. Bênção significa liberar para prosperar. Olha só, queridos, quando de fato nós nos convertemos a Deus de todo o nosso coração, Ele poderá fazer em pouco tempo o que não conseguimos talvez numa vida inteira. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. É isso que Ele quer fazer na minha vida. Por isso a nossa conversão precisa ser hoje genuína. Eu quero orar com você nesse momento. Por gentileza, vem aqui à frente. Vamos orar ao Senhor. Deus maravilhoso é o nosso Deus, rico em misericórdia, rico em graça, rico em favor. Ele está hoje aqui, te chamando e te convidando para um novo tempo na presença dEle. Obrigado, Senhor querido, por Tua palavra. Obrigado, Senhor amado, porque essa palavra é para nós. O inimigo quis matar uma geração, a geração de Ageu, fazendo com que 16 anos fossem perdidos na vida do povo. E talvez, meu querido, minha querida, você tenha visto isso na sua vida por muito tempo. Mas não é mais momento para você ficar desesperado pelo tempo que se passou, porque hoje Ele pode trazer uma frutificação sem medida para você. É por isso que nós estamos aqui orando. Vamos nos colocar diante dEle com graça, com graça, com a consciência de que precisamos dEle. Que Ele seja o primeiro, que Ele seja o principal. Que Deus seja para nós não alguém com quem nos encontramos uma vez na semana, mas que seja alguém que faça parte do nosso consciente, do nosso inconsciente, das nossas decisões, do nosso coração, da nossa vida, dos nossos relacionamentos. E isso nos é possível em Jesus. Talvez seja essa a tua oração, meu querido irmão, minha querida irmã, de todo o seu coração. Essa deve ser a sua oração, seu clamor, seu desejo.
não para viver uma religiosidade fria, distante. Você hoje está sendo chamado para ter uma relação com Deus, para caminhar com Ele. E você não precisa ter medo de ter essa relação com Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Algumas pessoas que pensam assim: puxa, mas se eu me aproximar de Deus, Ele não vai deixar eu namorar com determinada pessoa. Saiba que se Ele não tem aquela pessoa para você, é porque Ele está vendo o seu futuro, Ele está vendo a sua vida, Ele quer o melhor para você. E a vontade dEle, boa, agradável e perfeita, é porque Ele te conhece mais do que você a si mesmo. Ele sabe exatamente quem é você, por isso Ele sabe o que é o melhor para você, quem é o melhor para você, o melhor lugar, a melhor cidade, o melhor ministério. Ele te conhece, sabe exatamente quem você é. Às vezes nós nos iludimos achando que sabemos das coisas, mas Ele é que sabe quem eu sou. Ele me conhece desde o ventre da minha mãe, conhece meus traumas, conhece meus medos. Deus colocou uma pessoa para me completar, que gosta do jeitinho que eu sou, do jeitinho que eu sou. Porque quando a vontade de Deus ela é boa, é agradável, é perfeita, todas as coisas se encaixam. E os anos se passam, e a gente vai percebendo que coisa linda o que Deus faz. E assim é para cada área da sua vida. Por isso não tenha medo de se entregar, de entregar tudo e dizer: Senhor, eu estou nas Tuas mãos, Tu és a minha vida. Eu quero hoje mergulhar no oceano da Tua vontade e no oceano da Tua bondade. Obrigado, Senhor. Talvez haja alguém hoje aqui que nunca entregou seu coração para Jesus, mas deseja fazer isso agora, fazendo de Jesus seu Senhor pessoal, seu Salvador pessoal. Se alguém é hoje aqui desejoso de fazer essa entrega de vida para Jesus, levante a sua mão, porque eu quero orar em seu favor. Levante a sua mão, quero orar por você. Amém, meu jovem, amém. Hoje é seu dia, que bênção. Pode vir cá um pouquinho aqui. Deus te abençoe. Há mais alguém que está dizendo: eu quero Jesus na minha vida? Mais alguém? Vem cá, Senhor, vem cá um pouquinho, Senhor. Vem cá, minha vida. Que bênção. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que bênção. Hoje é um dia muito especial. Deus te abençoe. Amém. Que Deus maravilhoso é esse Deus. Tá bom, meu querido? Deus abençoe. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia onde vidas estão se rendendo a Jesus. Que bênção. Mais alguém? Mais alguém? Amém. Hoje é festa nos céus pela vida de vocês. Há uma alegria sobrenatural. E é a nossa alegria também. É a nossa alegria. Então eu queria te convidar a orar comigo, e a igreja vai ajudar a gente nessa oração. Por favor, repita após mim: Pai Celestial, hoje eu ouvi a Tua voz, e eu entendi que o Senhor me chama para uma nova vida na Tua presença. Eu me arrependo de todos os meus pecados e de ter vivido no controle da minha vida, mas a partir de hoje eu entrego o meu coração. Eu convido o Teu Filho amado, Jesus Cristo, a ser o Senhor da minha vida e o meu Salvador pessoal. Eu creio que Ele morreu por mim naquela cruz, no meu lugar, para me perdoar, para me santificar e para me dar um novo coração. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos para me ressuscitar naquele grande dia, quando eu estarei contigo
por toda a eternidade. Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador para sempre. Amém, amém, amém.